Estadual de Saúde, entre janeiro e abril deste ano, Pernambuco registrou mais de 9 mil acidentes, isso só com motos. Lembra, Mário? Acidentes com motos? Pois é, um dado alarmante. Essa galera acidentada vai para os hospitais, vai para a vila de cirurgia, muitos ficam com problemas para o resto da vida. Sobre esse assunto a gente chama Patriota Júnior novamente ao vivo. Então, Patriota, quais são os tipos de lesões que podem acontecer ao sofrer um acidente de moto? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, um número alarmante, né? 9.731 ocorrências de janeiro a abril envolvendo aí intercorrências com moto, né? Aqui em Pernambuco. A gente tem números também aqui de Caruaru, do Hospital Regional do Agreste, que é a principal unidade, né, de trauma para esse tipo de acidente aqui na região. Só em março foram 250, né, ocorrências. A gente vai conversar aqui sobre esse assunto com o Luiz Felipe Lessa, ortopedista. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Quais as principais lesões, os principais problemas que um acidente de moto, né, pode ocasionar? Bom dia a todos. Bom, os acidentes de moto, né, eles são uma triste realidade na nossa dia a dia, né, no dia a dia de ortopedista numa sala de emergência. Então, os acidentes, né, eles podem causar desde lesões simples, né, então aqueles ferimentos da pele, escoriações que podem causar consequências para o paciente, então infecções depois dessas escoriações. Grande parte dos pacientes apresentam fraturas, né, então a moto, né, a não ser o paciente que usa o capacete, né, então a única proteção que ele tem normalmente é o capacete. Então nos acidentes motociclísticos, até o próprio peso da moto, a influência da velocidade do acidente, isso vai ser diretamente proporcional às lesões que ele vai ocasionar. Então muitos pacientes apresentam fraturas em extremidades, fratura nas pernas, fratura no fêmur, fratura nos punhos, fratura de antebraço. Fora isso, isso pode ocasionar lesões ainda mais graves. Então, as pacientes que podem ter traumas na coluna, poder ter paraplegias, tetraplegias, pacientes que têm um trauma na região cervical que pode avulsionar, né? Então desconectar os nervos que saem do pescoço para os membros superiores, que a gente diz que é uma lesão do plexo braquial. Então os traumas, eles são diretamente proporcionais à intensidade e à gravidade dos acidentes. Ô, doutor, quando não leva à morte, né, o acidente de moto pode trazer tudo isso aí que o senhor falou para a gente, e o processo, o tratamento pode ser sempre muito dolorido, né? Chegar a meses ou até anos, né? É um processo também que desgasta muito ali a vítima desse acidente. Perfeito. Inclusive as sequelas, elas podem ser permanentes, né? Então o processo de reabilitação, de recuperação de uma lesão, de um trauma motociclístico, a depender da intensidade, ele pode durar meses. Então pacientes que precisam passar por tratamentos cirúrgicos 1, 2, 3 vezes, né? Então muito se fala das fraturas expostas nesses casos. Então as fraturas expostas, elas podem ocasionar lesões que podem causar inclusive a amputação dos membros. Quando não acontece a amputação dos membros, existe o risco de causar uma infecção óssea, então que a gente chama de osteomielite. Essas infecções ósseas, elas demoram muito para cicatrizar, às vezes nunca cicatrizam. Então esse processo, ele é bastante demorado, bastante trabalhoso, tanto para o médico que trata, quanto para o paciente que tenta se recuperar desses traumas, e isso também gera um custo muito alto. Né? Então você me falou aí em relação ao número de ocorrências, né? Então existem estudos que mostram que quase 45 mil pessoas morrem vítimas de acidente de trânsito no Brasil. E isso custa, em média, 50 bilhões de reais para o tratamento anual desses pacientes. Então não só o tratamento em si, mas o paciente ele vai ficar muito tempo afastado das atividades laborativas, vai depender da previdência social. Então isso é um custo que vai se multiplicando. Fora isso, né, como eu te falei, as lesões permanentes. Então já existem estudos da Organização Mundial de Saúde que mostram que atualmente, né, no mundo todo, não estou falando do Brasil, mas no mundo todo, quase 50 milhões de pessoas são sequeladas de acidentes de trânsito. A questão também do pós, né, doutor? As pessoas podem desencadear o estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, justamente por conta desse processo que é dolorido, né?
processo doloroso, recuperação lenta, né? Então o estresse pós-traumático de um acidente qualquer. Então a gente está falando dos acidentes de moto, mas a gente tem que lembrar dos ciclistas, dos pedestres vítimas de atropelamento. Então aquele medo de sair de casa depois que passa por todo esse processo, um processo doloroso, um processo de difícil recuperação e às vezes um processo sequelante ou mutilante. Então imagine uma pessoa rígida, né? É diferente daquela pessoa que vem convalescendo, que vem adoecendo, passa por um processo cirúrgico, passa por um processo de recuperação, mas que já veio adoecendo. Normalmente os pacientes de acidentes são pessoas rígidas, que estavam nas suas atividades laborativas, que estavam no deslocamento dessas atividades, né? Então estavam indo para o trabalho, voltando para o trabalho, estavam numa atividade de lazer, né? E aí sofrem um acidente repentino, esse acidente causando lesões complexas, né? Lesões graves, que precisam de uma demanda de tempo, de dinheiro para poder se recuperar, e às vezes lesões sequelantes para o resto da vida, ou lesões mutilantes no caso das amputações, quando não, a morte. Já que nós estamos no Maio Amarelo, nesse mês que reforça a conscientização da população com relação à educação ao trânsito, para evitar acidentes motociclísticos, né, doutor? É importante respeitar as leis de trânsito, usar trajes adequados, capacete, porque isso pode diminuir o impacto ali na hora de um acidente. Com certeza, né? Então, muitas lesões, né, que são lesões de baixa intensidade, é porque o condutor, né, da motocicleta normalmente não estava usando o sapato fechado, que isso está na lei de trânsito, né? Então é proibido dirigir usando sandálias, chinelos. Às vezes acontece a amputação de dedos dos pés, porque não estava usando o sapato fechado. Então a gente sempre recomenda, principalmente, né, o respeito às leis de trânsito. Então, cuidado com excesso de velocidade, o uso do capacete. Aqui no interior a gente observa também pessoas numa motocicleta com 2, 3 pessoas, às vezes sem o capacete. Então a questão também, né, algumas cidades hoje em dia elas já estão priorizando os corredores para motos, né? Então tentando fazer uma faixa exclusiva para poder o motociclista não ficar tão exposto aos acidentes. Então a gente sempre recomenda que o uso de roupas mais robustas, mais grossas, né? Proteções. Então hoje em dia também tem proteções para cotovelos, joelhos, tornozelos, que isso também evita as lesões mais graves, né? O respeito, principalmente às leis de trânsito. Então prestar muita atenção em cruzamentos. A gente percebe que os acidentes de moto eles se concentram muito nos cruzamentos, né? Então evitar o tráfego nos corredores, a não ser em casos de baixa velocidade ou quando o trânsito está parado. Então tem que, principalmente, o respeito e essa educação do trânsito. O MAIA serve para isso. E reforçar essa educação nas atividades do trânsito para prevenir essa ocorrência das lesões. Perfeito, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Dr. Luiz Felipe Lessa, que é ortopedista, né? Orientações importantes, que o pessoal tenha um pouquinho mais de paciência no trânsito, né? Respeite as leis de trânsito, use os trajes adequados, equipamento de segurança, porque quase todo dia a gente vê nos noticiários uma notícia envolvendo acidente de moto e geralmente vítimas fatais, né, Renata? Complicado e depende da colaboração de todo mundo para que esses números diminuam. Volto contigo. Exatamente, Patriota. São muitos casos e, como a gente começou essa entrevista, né, não é uma recuperação rápida. Às vezes você fica lá esperando pela cirurgia e aí você é quem mantém a família, né? E aí a da turma do ação de comendo, não consegue trabalhar, enfim. É uma agonia, a recuperação, tem que fazer fisioterapia, às vezes demora para conseguir fazer a cirurgia, enfim, então se cuidem. O mês é para isso, para a gente falar sobre esses acidentes, a conscientização de um trânsito mais seguro, mais tranquilo. E as pessoas que utilizam a motocicleta são muito vulneráveis a acidentes. Quando não se machucam na queda, ainda tem que levantar ligeiro, porque pode ser atropelado por um carro que vem na sequência, muito complicado. Então, tem que ter realmente uma atenção redobrada. 9h20. Vamos seguindo com este Manhã Cidade, porque Bel Pereira traz pra gente que é